Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam bem-vindos à segunda aula do segundo trimestre de 2021. Estamos fazendo uma abordagem acerca dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na aula anterior, o pastor Ariel fez a introdução e tratou do tema de que Deus concede dons aos crentes. Na aula de hoje, veremos qual é o propósito dos dons espirituais. O texto áureo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. A leitura bíblica em classe está também na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 12, versos 8 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 11, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Capítulo 13, mais 2 versos, 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. A experiência pentecostal tem demonstrado que a maioria das pessoas que frequentam nossas congregações não sabe lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos crentes. No trimestre passado, vimos que a confusão já começa no batismo com o Espírito Santo. Existem muitas dúvidas sobre a natureza, como é que recebemos, qual é a finalidade e o propósito do batismo com o Espírito Santo, ou seja, um revestimento de poder para a obra do ministério. O pastor Elinaldo Renovato, autor do livro desse trimestre, nos lembra que há até mesmo quem ensine que o crente é batizado para falar em línguas, quando, na verdade, o falar em línguas é um sinal da experiência. Ou seja, é o sinal, a evidência e não o propósito. O propósito do batismo com o Espírito Santo é testemunhar com eficácia a mensagem do Evangelho. Vemos isso em Atos capítulo 1, verso 8. E sobre os dons? Qual é o real propósito dos dons espirituais? Você tem uma visão bíblica e teológica correta a respeito do objetivo dos dons? Muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira e egoísta. Dádivas divinas, elas nos são concedidas pela graça. Eu ressalto isso, pela graça. E devem ser utilizadas com sabedoria e a santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Os dons não são para elitizar o crente. Não existem duas categorias de crentes. Também não são sinal de superioridade espiritual. A igreja de Corinto, por exemplo, podemos dizer que nela estavam presentes todos os dons. Mas Paulo precisa orientá-los sobre o uso excessivo do dom de línguas. Stanley Horton lembra que Paulo teve de orientá-los acerca do uso adequado dos dons para a edificação da igreja
e alcance dos indoutos. Este também é o alvo de nossa aula de hoje, orientar biblicamente a respeito do propósito dos dons espirituais. A fim de compreendermos esse tema tão precioso, vamos iniciar com duas perguntas que sempre nos fazem. O que precisamos fazer para receber os dons espirituais? A santidade é condição para o recebimento dos dons? Bem, hoje estudaremos e constataremos que os dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Para receber essas habilidades, basta crer e pedir com fé. Os dons são presentes divinos e fruto da misericórdia do Pai. É graça de Deus. Mas o Espírito concede a cada um, diz Paulo em 1 Coríntios 12, 11, como Ele quer. Como Ele quer. A Bíblia de Estudo Pentecostal, quando trata do tema em 1 Coríntios capítulo 12, também ressalta essa verdade. No item 1 ela diz assim: as manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito, ao surgir a necessidade, e também conforme o anelo, o desejo do crente na busca dos dons. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Vejamos então o primeiro tópico de hoje. Ele diz que os dons não são para elitizar o crente. Já dissemos isso no início e vamos expandir a compreensão a partir daqui. Mais uma vez, tomaremos como exemplo a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu uma visita do apóstolo, lá em Atos capítulo 18, versos 1 a 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhes faltava, lá no capítulo 1, verso 7. A igreja coríntia, então, era uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e outros problemas. Observe esse contraste. Como pode uma igreja, evidentemente cristã, cheia dos dons do Espírito, ser, ao mesmo tempo, carnal e imoral? Infelizmente, é assim. É por isso que Paulo já chama a atenção deles no 3º capítulo. Ele declara isso literalmente. Vejamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Assim, Paulo se dirige a eles. Mais uma vez, Stanley Horton nos ensina que, embora eles fossem batizados com o Espírito Santo, Paulo não pôde tratá-los como a espirituais, isto é, como crentes plenamente dominados e dirigidos pelo Espírito. Assim como as pessoas comuns, eles eram muito carnais. O texto diz sarquinóis, muito mundanos, dominados pelos desejos da carne e a mente humana.
O pastor Natalino das Neves, que neste mês ou nesse trimestre comenta 1 Coríntios para os nossos jovens, lembra que a comunidade era nova e os seus membros estavam acostumados com o modelo das sociedades romanas e gregas, organizadas a partir de cima, né? Poderosos, cultos, pessoas de projeção. A maioria dos membros da comunidade de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. O apóstolo sempre lutou para manter a harmonia entre diferenças existentes dentro das primeiras comunidades cristãs. Assim, quando pensamos em crentes sarquinóis, mundanos, nosso conceito do que seja mundano também precisa ser revisto, mas não é o tema da aula de hoje. Os coríntios estavam agindo como bebês espirituais que não tinham crescido nas coisas de Cristo. Mas, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 3 a 4, Paulo avança no ensino e diz: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, eu de Paulo, porventura não são carnais? Aqui vemos novamente sarquinóis, carnais, a inveja, contendas e dissensões, implicando rivalidade entre os crentes, provavam que eles ainda eram carnais, dominados pelos desejos da carne e da mente, exatamente como os incrédulos. Não bastasse isso, eles ainda focavam os homens, Paulo, Cefas, Apolo. Trata-se de uma idolatria, não de imagens, mas de seres humanos vivos. Ao focalizarem os líderes, eles demonstram que estavam confusos sobre a mensagem central do Evangelho. E aqui teríamos outro tema. Qual é a mensagem central do Evangelho? Bem, de qualquer forma, eles não viam a importância da cruz no plano de Deus. Com tudo isso que vimos, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Uma vez compreendida essa distinção entre dom espiritual e maturidade em Cristo, observe que também dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e nos convencer de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Vamos ver, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Guarde isso no seu coração. Nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Assim, se alguém lhe perguntar qual é o propósito dos dons, você responde: o propósito dos dons espirituais é edificar a igreja de Cristo e
alcançar os incrédulos, os indoutos. O segundo tópico trata exatamente disso, edificando a si mesmo e aos outros. Em primeiro lugar, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, verso 4. Este é um aspecto muito interessante do propósito dos dons. O membro da igreja, em particular, precisa ser edificado para que a coletividade, a igreja, também seja edificada. O propósito de Paulo era estimular os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas, concedidos pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. O objetivo do apóstolo é mostrar que o homem que professa o dom da glossolalia, da forma como era publicada em Corinto, mas que não tem amor, na realidade não é mais do que um instrumento metálico impessoal, um sino, um gongo. Falar em outras línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Mas aqui, o pastor Reinaldo Renovato traz mais um alerta, né? Deve ser ensinado que o crente se controla e não eleve a voz numa mensagem ininteligível, isto é, que ninguém entende. Há irmãos que, ao falar em línguas, parece que querem chamar a atenção para si, para mostrar que são espirituais, evidenciando com isso exatamente o contrário, falta de maturidade. Parece que um dos dons mais mal compreendidos tenha sido sempre o falar em línguas estranhas. Em determinadas reuniões, parece haver quase que uma disputa para ver quem fala mais, ou quase que uma obrigação de falar, sob pena de você ter sido como frio, ou então não espiritual. A Bíblia de Estudo Pentecostal é ainda mais incisiva neste ponto. Ela diz assim, no item 3 desse tema: é antibíblico e insensato se pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada, ou seja, mais visível, é mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizadas, ou seja, menos visível. Não se deve confundir dons do Espírito com fruto do Espírito. É por isso que Paulo ensina, e o pastor Reinaldo salienta, quem fala línguas sem interpretação edifica-se a si mesmo. Naturalmente, quando o crente ora em línguas, mesmo que ele não saiba o sentido das palavras, Deus o entende. Então veja isso. Primeiro propósito, edificar a si mesmo. Segundo propósito, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador se preocupa com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Os dons devem ser procurados devido à sua importância e necessidade para a edificação da igreja. Na carta de Paulo, o amor os incentivava a aceitar o seu ensino e a direcionar a busca que eles faziam dos dons que mais contribuíssem para a edificação da Assembleia. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Mas, em terceiro lugar, o propósito dos dons espirituais. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios
estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, o seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse texto, abre aspas, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficia principalmente o falante. Fecha aspas. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, verso 23, diz bem isso. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 14, verso 9. Ou vamos dizer isso de uma maneira mais direta. Que sentido tem quando uma pessoa prega 40 minutos e destes, metade do tempo, fica falando em línguas? Stanley Horton diz assim, como então a Assembleia pode ficar satisfeita com línguas que não são interpretadas? Isso tem que ficar claro no coração daqueles que querem servir a Deus da maneira como Ele direciona. A razão do dom existir é edificar a vida do outro irmão em Cristo. O terceiro e último tópico se aprofunda um pouco mais sobre esse propósito de edificar todo o corpo de Cristo. O item 1 trata dos dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, diz que os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é claro ao ensinar que, se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Numa linguagem mais contemporânea, poderíamos dizer como Paulo, correi atrás do amor. E o item 2 trata sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. O homem carnal tende a construir sobre a sabedoria humana. Ele age por objetivos puramente humanos. Ele espera fazer todo o trabalho e receber todo o crédito. Um servo verdadeiro, por outro lado, percebe que Deus cria um programa de edificação e cada homem dá a sua contribuição. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Para realizar essa tarefa, nós precisamos de dons espirituais. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios, arquitetos. 1 Coríntios 3, 9 e 10. A expressão grega para arquiteto, que tem até mesmo a pronúncia parecida com a nossa, diz respeito a alguém que é um mestre construtor ou um construtor competente. Um mestre construtor é aquele que constrói e ensina a construir. Um construtor competente é aquele que possui a capacidade adequada para realizar a tarefa que lhe foi confiada. Nós precisamos da capacitação que vem do alto. O artífice mestre é um servo. Ele não escolhe o tipo, a forma ou o material do fundamento. Com os dons do Espírito Santo, nós somos
feitos competentes. Observe o verbo no passivo. Somos feitos competentes, ou seja, através de uma ação divina, somos capacitados para realizar a tarefa que nos foi confiada e para ensinar aos outros, para que também colaborem na edificação do corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Mas é importante ressaltar que o fundamento já está posto pelos apóstolos. O fundamento é o próprio Jesus Cristo. Portanto, os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Então, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento está posto, Jesus Cristo, mas o processo de edificação continua até a volta do Senhor. Também somos chamados despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. O oikonomos, despenseiro, é alguém encarregado do funcionamento da casa. Veja, trata-se de alguém contratado para realizar determinada tarefa. A tarefa já está determinada. Já vimos que não escolhemos o material com que edificamos e agora observe também, não escolhemos a tarefa. Há muitos crentes de nossos dias que, usando o argumento do livre-arbítrio, pensam e ensinam que cada um pode fazer as coisas como querem. Não é assim, meus queridos. A matéria-prima está dada, a palavra de Deus. A tarefa está dada, nós não escolhemos. É por isso que os despenseiros precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. E é assim que, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Estamos chegando ao final de nosso segundo encontro e eu gostaria que refletíssemos em algumas verdades que a lição nos ensina. Muitas dúvidas pairam sobre os crentes quando o assunto são os dons espirituais. Essas dúvidas prejudicam a obra de Deus e o recebimento das bênçãos divinas. Os dons do Espírito Santo são recursos indispensáveis para o corpo de Cristo. Eles contribuem para a expansão e a edificação da igreja. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Aqui já destacamos, proclamar o evangelho. Não é a proclamação a respeito de mim mesmo ou de minha igreja que conduzirá os indoutos à salvação.
É preciso pregar o Evangelho. O conteúdo dele está na Bíblia. Evangelho é falar sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Inclui falar sobre a morte de Cristo. Os crentes triunfalistas dizem que a cruz é sinal de derrota. Mas Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Diante dessa tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Os dons são sempre concedidos aos crentes visando a um propósito específico. Qual será esse objetivo? O objetivo dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nós nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Infelizmente, alguns fazem uso errado dos dons. No tempo da igreja apostólica, Pedro já alertava que muitos, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Nós, todavia, somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. A nossa declaração de fé afirma que os dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Por meio da igreja, o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus usando os dons espirituais. São inúmeros os dons, mas nenhuma lista do Novo Testamento pretende ser exaustiva. São listas exemplificativas. Lembre-se disso. Os dons são recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver aqui na terra, pois no céu não precisamos mais deles. É por isso que o amor é essencial. Os dons têm um lugar especial na igreja e são muito úteis, mas o amor representa a essência da vida cristã e é absolutamente necessário. Ele encontra um lugar mesmo entre os dons carismáticos, porém os dons sem a presença do amor são como um corpo sem alma. Os dons espirituais são dádivas importantes e necessárias à igreja nestes últimos dias. Estamos vivendo tempos trabalhosos e por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo e procurar com dedicação os dons espirituais. Eu quero apresentar, por fim, alguns princípios e práticas a respeito dos dons espirituais. Primeiro, o propósito de todos os dons é servir pessoas e glorificar a Deus. 1 de Pedro 4,10. Segundo, todos aqueles revestidos de poder têm um dom e cada dom é importante. 1 Coríntios 12, verso 7. Terceiro, os dons são concedidos soberanamente por Deus. 1 Coríntios 12, verso 11. Todo dom é concedido pela graça de Deus. Romanos 12, 6. Quinto, todos os dons devem ser desenvolvidos e exercitados. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Sexto, o uso efetivo de cada dom depende da fé em Cristo. João, capítulo 15, verso 5. E sétimo, só o amor dará verdadeiro valor aos nossos dons. 1 Coríntios 13, o capítulo todo. Assim, qualquer consideração sobre os dons deve incluir a importância do amor. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite cada dia mais e nos encha do seu divino amor, um amor doador, um amor desinteressado. Até a próxima aula, se Deus permitir.